Estamos na Red Zone, seus loucos pro futebol americano, como é que vocês estão? Tudo bem por aí? Passei um tempo aí fora do YouTube, né? Foram alguns dias. Eu estive viajando, estive fora de casa, não deu nem para levar o equipamento, então aproveitei e tirei uma certa folguinha, já que é pós-semana 18, tem um pouco menos de conteúdo em relação ao futebol americano de uma forma geral, mas não poderia deixar de passar aqui para falar com vocês sobre os demitidos que estavam ali nas previsões da quinta-feira passada, ou seja, já faz uma semana que eu lancei o vídeo, depois vocês podem assistir, vai estar lá no finalzinho do vídeo, vai estar o card aqui para vocês acessarem esse vídeo de previsões de quem estava no hot seat, quem seria demitido ou poderia ser demitido. E vamos falar sobre eles agora. Mas antes, deixa aquele like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e não esqueça de deixar aquele comentário e também de compartilhar com seus amigos, porque ajuda muito no crescimento do canal. Já fizeram tudo isso, estão prontos para o vídeo? Então vamos embora, solta a vinheta! Bem, galera, só para deixar um adendo aqui, tá? Na semana passada eu esqueci um nome na minha lista de possíveis demitidos e ele foi o primeiro demitido, que foi o Raheem Morris dos Falcons. Eu esqueci de colocar na minha lista, não sei como que ele passou em branco na minha lista, mas passou. Porém, todavia, entretanto, ele foi um dos primeiros demitidos. Outros demitidos na minha lista foram Jonathan Gannon aí, que estavam na minha lista, Jonathan Gannon, Pete Carroll e Kevin Stefanski, tá? E o John Harbaugh, não pode esquecer do John Harbaugh também. Tá? Juntando aqui todos os demitidos, mais aqueles que já tinham sido demitidos na semana ou na temporada regular, o Brian Callahan e o Brian Daboll, nós temos 7 demitidos ao todo, ou seja, temos 7 vagas de técnico principal em times da NFL. Então nós temos aí o Cardinals com vaga, Falcons com vaga, Browns, Raiders, Ravens, Titans e Giants. Tá? Esses 7 times aí vão procurar seus novos head coaches e tem ex-head coach aí que vai ser muito procurado para ser o próximo head coach de uma franquia nova, tá? Vamos lá, começando com Jonathan Gannon. Depois de 3 anos com os Cardinals, não deu mais, realmente já não dava mais para voltar, campanhas negativas em basicamente todos os anos, pouquíssima evolução de ataque, a defesa que seria o grande ponto X do Jonathan Gannon, que é técnico defensivo, foi decaindo, tá certo, tivemos contusões e muitas outras coisas, mas ele não soube contornar os problemas e aí o time não foi para frente. Coisas aqui algumas coisas que eu coloquei aqui para cada técnico, onde seria interessante vê-los ou o que eu acho que vai acontecer com eles, tá? Eu acho que Jonathan Gannon volta a ser coordenador defensivo e seria muito interessante vê-lo lá nos Ravens. Ravens aí poderia se livrar, eu acho que vai se livrar de Zach Orner, que estava ali junto com o Harbaugh, que também foi demitido. Então seria interessante vê-lo nos Ravens, faria um trabalho muito interessante com aquela defesa que tem nomes excelentes. O segundo nome aqui foi o primeiro demitido, que foi Raheem Morris, ainda demitido no domingo. Nem esperaram a Black Monday, né, a segunda-feira negra, e já mandaram ele embora no domingo mesmo. Esse é outro que estava ali há 2 anos, né, não foi nem 3 anos, 2 anos com o time e 2 anos bem fracos. A defesa, que também é o forte de Raheem Morris, começou a melhorar esse ano, mas o ataque, diga-se de passagem, foi péssimo, isso porque tem peças muito boas. Eu não sei se você coloca aí nas muito boas o Michael Penix Jr. e o Kirk Cousins, mas independentemente dos quarterbacks, o que ele tinha ali no corpo de recebedores, linha ofensiva, que sim, foi melhor do que no ano passado, pode não ter sido uma das melhores, mas foi bem melhor do que foi no ano passado. Ele tinha tudo para fazer esse ataque funcionar. Bijan Robinson, Drake London, tinha também o Kyle Pitts. Ele tinha assim, uma leva gigantesca de bons recebedores e running backs, contando aí com Tyler Allgeier também junto com Bijan Robinson, que não é ruim, Tyler Allgeier é bom. Então ele poderia ter feito, ou pelos seus coordenadores, né, seu coordenador ofensivo poderia ter feito um trabalho muito melhor no ataque, o que derrubou muito a moral dele dentro da instituição Atlanta Falcons, ou seja, demitido. Acho que também volta a ser coordenador defensivo e acho que talvez volte para os Rams, até porque é muito provável que o seu coordenador defensivo seja buscado para entrevistas para head coach. Se ele sai dos Rams, a vaga está aberta, é bem provável, é uma chance dele voltar
para a franquia de Los Angeles, onde ele foi campeão com os Rams. Terceiro nome aqui na minha lista dos que foram mandados e eu acertei, Kevin Stefanski. E é óbvio que, vamos dizer assim, a sua treta com Shedeur Sanders foi o suficiente para demiti-lo. Parece que os bons anos que ele teve com a franquia, bons assim, foram poucos, tá? Foram 2 ou no máximo 3 anos nesses 6 anos que ele ficou lá. Acabou meio que sendo esquecido, né? Os dois head coach, os dois técnicos do ano, né, que ele ganhou, não fez diferença nenhuma. Eles vão ficar com o Shedeur Sanders, óbvio, contrato de calouro, não vai dar trabalho com finanças, é bem provável que o Deshaun Watson vá ser demitido ou vai ser dispensado, né? E essa foi a principal peça que, vamos dizer assim, que destruiu o trabalho do Stefanski lá nos Browns. Ter se livrado do Baker Mayfield e trazido o inominável fez com que eles se bagunçassem financeiramente e muito, tá? Então isso acabou derrubando também o Kevin Stefanski. Não creio que ficará desempregada por muito tempo e seria interessante vê-lo nos Ravens ou nos Giants. Os Ravens porque eu acho que tem tudo, mas tudo mesmo, falando de peças, né, de elenco, para o Stefanski fazer um ataque muito, mas muito possante e funcional. Os Giants, talvez ele não vá para lá por conta da ainda bagunceira administração da franquia, mas eles estão se ajeitando. Se ajeitando, trazendo jogadores como eles estão trazendo para a formação do elenco, pode ser que, dependendo do projeto que apresentem para ele, do salário também, ele possa aceitar um Giants. É lógico, não tem só esses dois times, ele pode ir para qualquer um, pode ir até mesmo para os Cardinals. Por que não? Acho que não, mas pode. Mas eu acho que seria muito interessante vê-los ou no Ravens ou nos Giants, muito porque daquilo que os times talvez tenham para oferecer com quarterback e com um elenco como um todo. No caso dos Ravens, já basicamente agora, e no caso dos Giants, para um futuro não muito distante. Pete Carroll, demitido dos Raiders. Esse eu acho que não volta para o cargo de head coach, eu acho que vai se aposentar de vez, era o técnico mais velho em atividade na liga, então eu acho que ele vai se aposentar de vez, acho que não assume nenhum outro time, talvez dê uma de Bill Belichick, volte para o college, também acho que não, mas em se tratando de dinheiro tudo é possível para profissionais do futebol americano. Então esse é um caso dos que eu acho que não vai para time nenhum time vai atrás dele, muito pelo que ele mostrou nos Raiders recentemente, da falta de organização e da falta de capacidade de gerir aquele elenco, que não era dos melhores, mas se fosse talvez bem gerido também não seria dos piores, não foi o que aconteceu. Agora, nessa lista de demitidos, o nome mais quente para um futuro cargo de head coach em qualquer outra franquia que não na sua ex-franquia. John Harbaugh, demitido pelos Ravens. Era esperado? Sim, mas um sim bem pequeno perto do não, tá? Vamos colocar aí que eram uns 80% de não ser demitido, 20% de ser demitido. Então isso na minha percepção, tá? Eu não sei na sua, você pode colocar aqui nos comentários o que você esperava de John Harbaugh aí e o Baltimore Ravens. Mas ele foi demitido. E como seria interessante ver esse nome dentro dos Falcons? Os Falcons, com o elenco que tem e novos ares ali para a carreira de John Harbaugh, talvez faça ele voltasse aquele John Harbaugh da época que foi campeão em 2012/2013 contra o 49ers naquele fatídico Super Bowl, do Harbaugh Bowl. Ai, tristeza. Mas ok, já foi e foi o único título dele por enquanto. E quem sabe esse nome, dependendo de quem ele traga para auxiliar, não adianta trazer um Zach Orr para coordenação defensiva que vai dar ruim, tá? Vai que ele resolva aí trazer também o Jonathan Gannon junto com ele, vai que tudo é possível na NFL, mas seria interessante, o time que os Falcons têm, o trabalho que ele costuma fazer com quarterbacks, tá certo que nem mesmo Kirk Cousins, nem mesmo o Michael Penix Jr. são quarterbacks móveis, mas com os dois running backs que ele teria ali,
talvez nem precisasse tanto de um quarterback tão móvel. Mas, porém, todavia, entretanto, é só um feeling meu, tá? Eu acho que poderia ser o melhor time para ele. Você pode colocar aqui nos comentários quais seriam os melhores lugares para cada um dos técnicos que já foram falados aqui. Para mim, John Harbaugh cairia como uma luva lá em Atlanta e o Falcons estaria muito bem servido de head coach. Esse, eu acho que é o que menos tempo vai ficar desempregado, é o que mais rápido vai achar um time para chamar de seu novamente. E para finalizar, os 2 primeiros técnicos demitidos na temporada regular. Brian Callahan dos Titans, seria interessante vê-lo nos Cardinals. Eu gostaria de vê-lo nos Cardinals, aliás, gostaria é forçar a barra demais, né? Mas eu acho que seria interessante para ele. Porém, todavia, entretanto, ele já esteve numa franquia muito disfuncional que era os Titans. E muito por conta disso ele acabou sendo demitido. Será que ele toparia ir para um Cardinals tão assim disfuncional como ele vem sendo ultimamente? Aí que está a questão. Outro time interessante para ele seriam os próprios Falcons. Eu acho que ele faria um trabalho interessante ali também, ou até mesmo nos Giants. Porém, todavia, entretanto, acho que seria interessante vê-lo sim nos Cardinals. Acho que daria uma revitalização ali dentro da franquia, talvez. Mas aí é um feeling meu. E já Brian Daboll, que foi demitido lá nos Giants, eu creio que ele volte para a NFL como coordenador ofensivo. E será que os Bills estariam de olho nessa possibilidade? Trazê-lo de volta para fazer aquele momento histórico que eles tiveram com Josh Allen em companhia limitada na época que ele foi coordenador ofensivo? Pode ser que sim. É só a gente ficar de olho nos movimentos do mercado nas próximas semanas. E aí saberemos respostas para todas essas perguntas. Bem, pessoal, lembrando, isso aqui não é nenhuma informação, quem vai para onde, quem está sendo chamado para entrevistar quem, isso são feelings, tá? Algo que eu acho que poderia acontecer e seria bom para cada um deles. Ou não, dependendo do time que for chamado, talvez não seja muito bom. Mas deixa aqui nos comentários o que você acha que vai acontecer com cada um desses. A quem volta a ser coordenador, quem volta a ser head coach, onde poderiam voltar a ser cada um dessas profissões, desses cargos, eu quero saber a sua opinião aqui. E também deixa seu like. Se ainda não é inscrito e chegou até aqui, se inscreva no canal, porque isso ajuda demais o canal a crescer junto com o futebol americano. Muito obrigado por assistir até aqui. Vamos embora para mais touchdown. Até a próxima. Valeu!